povo de Deus, graças e paz a todos. O evangelho que nós acolhemos nessa quinta-feira, dia 24 de março de 2022, é o evangelho segundo Lucas, capítulo 11, versículos 14 a 23, que diz: De outra feita, estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. E aconteceu que, ao sair do demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam. Mas alguns dentre eles diziam: Ora, ele expele o demônio pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. E outros, tentando, pediam dele um sinal do céu. E, sabendo ele o que se lhes passava pelo Espírito, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Também Satanás, se Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebul. E, se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, a casa fica em segurança, com todos os seus bens. Sobrevindo, porém, o mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura, em quem confiava, e lhe divide os despojos. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. O Evangelho do Senhor, louvado seja o Cristo, que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Querido povo de Deus, esse episódio narra a grande incredulidade dos religiosos da época de Jesus. A grande incredulidade de algumas pessoas que, tendo sido instruídas acerca da lei de Deus, eles simplesmente fechavam os olhos, eles fechavam o coração àquilo que os olhos deles estavam vendo. Eles, de fato, rejeitavam o reino de Deus ao ponto de negar aquilo que os olhos deles viam. A incredulidade deles era tão grande que eles atribuíam ao demônio um milagre operado por Jesus. Eis aí o tamanho da incredulidade desses homens. Nem mesmo o poder manifesto através de nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado, conseguiu abrir o coração deles, ao ponto de que eles atribuíram ao demônio uma obra que era de Deus. Eis aqui uma grande lição para cada um de nós, que nossos corações sejam humildes para reconhecer o reino de Deus que chega, que nossos corações sejam humildes para reconhecer o poder de Deus que age, não conforme a minha expectativa ou o meu esquema de ideias, ou aquilo que eu acho que Deus deveria fazer. A palavra de Deus nos ensina que o vento sopra onde quer, o Espírito Santo age como quer, da maneira como quer, e muitas vezes nós fechamos os nossos olhos em função da nossa própria incredulidade. Eles haviam visto um homem ser liberto e diziam que Jesus operou pelo poder do demônio. Sabe, povo de Deus, quantas vezes nós rejeitamos a palavra de Deus, quantas vezes nós rejeitamos as obras de Deus e o testemunho do Senhor simplesmente porque nosso coração não quer crer. E por que nosso coração não quer crer? Porque reconhecer a verdade de Deus ali significa reconhecer a necessidade de uma mudança na própria vida. Por isso que tantas vezes nós rejeitamos aquilo que é obra de Deus diante de nós, porque nosso coração não quer se converter, porque nosso coração não quer se dobrar diante da verdade de Deus. Que o Senhor não nos permita ser como esses líderes religiosos que eram cegos para as coisas de Deus, eram versados na lei, na letra da lei, mas eram completamente ignorantes no espírito da lei, no espírito da graça de Deus. Que o Senhor nos conceda fé para acolher tudo aquilo que é obra de Deus. Que nada daquilo que Deus deseja colocar diante de nós, que nada que vem de Deus seja rejeitado por nós, que nada e ninguém que vem de Deus seja preterido por nós, mas que nosso coração esteja completamente aberto ao poder que é manifesto, o poder do céu que é manifesto diante de nós. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.